Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento pós-AVC para o envelhecimento das pessoas idosas. Então, vamos lá. As principais adaptações amparadas na fisiologia do exercício, metabólicas e funcionais na saúde de um idoso, pós-AVC com sequências motoras. As atividades ou exercícios físicos, como os alongamentos, auxiliam na manutenção e ganho de amplitude de movimento, além de ajudarem na diminuição do tônus muscular. Por causa da elasticidade, os alongamentos muitas das vezes tornam-se dolorosos e desconfortáveis para os pacientes de AVC. Por isso, é recomendado que seja realizado algum tipo de adequação de tônus antes dos alongamentos. Hidroterapia, turbilhão com água quente e FES, que é a estimulação elétrica funcional, são alguns dos recursos que podem ser realizados. O fortalecimento muscular é primordial para a reabilitação, pois o músculo acometido precisa restabelecer a força para tentar conseguir um movimento funcional novamente. Exercícios ativos e assistidos por ser realizados para estimular a volta do movimento. O paciente com AVC perde parte da sensibilidade e propriocepção esse corpo acometido. Por isso, é primordial restabelecer estas perdas o quanto antes. Realizar tapping de deslizamento com calor e frio, escovação e realizar exercícios táteis com diferentes texturas e auxiliam no retorno da sensibilidade. Para propriocepção, disco instáveis e hidroterapia são excelentes recursos. O treino marcha deve ser começado logo quando o paciente sai da fase aguda, começando inicialmente apenas com ortotlismo para estimular a descarga de peso ao lado acometido. Então, pessoal, para nós da educação física, como é que possamos assim dar resultado para essas pessoas que sofrem desse acidente vascular cerebral? Assim como o uso de água no tratamento das disfunções sensórios motoras causadas pelo AVC, variações no ambiente aquático, como a produção de turbulência, cria um meio interessante para o trabalho do equilíbrio estático e dinâmico, como opção de tratamento. No caso da evolução, o treino de marcha deve-se começar inicialmente nas barras paralelas e ir evoluindo para andador e muleta. Caso o paciente apresente prognóstico de marcha, um ponto que sofre um AVC muitas vezes se esquece de como o movimento é executado. Ele é como um bebê que precisa aprender novamente a andar. Por isso é necessário que, além da reabilitação comum, para isso é importante que ele preste atenção nos movimentos que está sendo realizado e que se concentre neles, mentalizando todo o movimento para que nós possamos ter resultados positivos para essas pessoas. Beleza? Obrigado. Olá, meu nome é Ellen e eu venho falar sobre a prática de exercício que deve ser estabelecido dentro dos exercícios físicos, a função do profissional de educação física e os métodos utilizados. Nós podemos, com pacientes de AVC, juntamente com o fisioterapeuta, ter em mente que a pessoa precisa de estabelecer o equilíbrio, força de tônus muscular e, principalmente, coordenação fina, que ajuda na qualidade de vida e na recuperação desse paciente. No caso, o profissional vai fazer uma semana de recuperação.
nesse microciclo, nós temos que trabalhar elevação de braço, nós temos que trabalhar rotação de angulatura para aumentar a amplitude desses movimentos. Nessa amplitude de movimento, a gente consegue recuperar boa parte do movimento perdido. Esses exercícios devem ser feitos de 10 a 15 repetições, de leve a moderado, dependendo do paciente. É preciso fazer uma anamnese para estabelecer, naquele caso específico, qual função a gente precisa de focar mais. E, ainda assim, precisamos de perceber, com a PSE, uma percepção subjetiva de esforço, se aquele movimento, respeitando as limitações do paciente ou do aluno, que se aquele movimento é preciso fazer de forma mais intensa ou menos intensa, respeitando a limitação do paciente. Nesse movimento, nós precisamos de ver amplitude, angulatura, a pessoa consiga, assim, recuperar a melhora da marcha. E nesses exercícios onde nós botamos obstáculos, precisamos de ver que a pessoa está, qual a amplitude, se é lateral, se é frontal ou se é anterior, precisa de ser melhor trabalhada. Junto com isso, nós podemos realizar um trabalho de recuperação desses movimentos. Nesse trabalho, vamos falar sobre o microciclo. Segunda-feira, nós precisamos de trabalhar força. Na terça-feira, precisamos de trabalhar equilíbrio. Na quarta-feira, precisamos de trabalhar coordenação fina. E assim, intervalar com o tempo de descanso, sendo repetido de 1 a 2 vezes no dia no máximo, de 10 a 15 repetições, para que a pessoa consiga restabelecer a força e sua confiança em movimentos. Movimentos que são pensados para melhorar a psicomotricidade daquele paciente e, principalmente, suas coordenações motoras. Nesse evento, precisamos de ver, dentro dessas limitações, alguns exercícios como elevação frontal e lateral de ombro, rotação de impulso, abrir e fechar das mãos, para que ele consiga restabelecer essa coordenação fina, e alguns exercícios de elevação de peso, elevação de peso, obstrução de elevação de peso, obstrução de obstáculos, e ainda assim ver que ao sentar e levantar, ele consegue ter mais força e tônus muscular. Perceber até que ponto, para que a gente possa executar esses exercícios e exercícios de perna também, para que a pessoa não tenha perda de massa muscular no processo. Joelhos, elevação de pernas laterais, agachamento, sentar e levantar. Para restabelecer o equilíbrio, trabalhar a força e ainda, principalmente, dar qualidade de vida para essas pessoas que já foram prejudicadas por acidente vascular cerebral. Com isso, nós precisamos de fazer essas práticas semanalmente. Na segunda-feira, por exemplo, precisamos de trabalhar força. Na terça-feira, equilíbrio. Na quarta-feira, coordenação fina. Na quinta-feira, elevação de obstáculos, né? Que a pessoa possa simplesmente ultrapassar os obstáculos tendo ajuda para que ela possa restabelecer, além do equilíbrio, o movimento e a psicomotricidade que ela tinha. Porque ela acaba que reaprende os movimentos da forma e a prática de exercícios auxilia nisso. O trabalho do profissional é fazer uma anamnese e uma PCE, para que essas pessoas tenham um amparato focado na reabilitação muscular, para que eles possam, simples e de forma prática, alcançar seus objetivos. Temos que respeitar, principalmente, as limitações desse paciente, o tempo de modificação desses exercícios e o aumento de carga gradativa.
Esses exercícios podem ser aplicados de forma leve ou moderada, para que assim eles possam ultrapassar seus limites e alcançar o objetivo final, que é conseguir fazer esse movimento com melhor execução e angulatura no seu dia a dia. Meu nome é Caio Lima e eu vou falar sobre o microciclo do nosso trabalho. O nosso trabalho foi feito em cima de reabilitação, ou seja, recuperação dos movimentos. Então, o microciclo é todo direcionado a esse objetivo. Então, para atingir esse objetivo da reabilitação, é necessário pegar grandes grupamentos musculares e não fazer muita atividade durante aqueles dias. A intensidade é de leve a moderada, tá? Porque a maioria desses indivíduos que a gente trabalha em reabilitação são indivíduos lesionados ou idosos. Então, se você botar uma carga intensa ou um exercício muito difícil ou um exercício muito extremo, que ele exija muita força, você pode piorar essa lesão ou acabar lesionando ele de uma forma que ele não vai conseguir evoluir nesse trabalho, ele vai acabar piorando. Entendeu? Então é isso, pegando grandes grupamentos musculares e de uma carga leve a moderada, tá? É claro, tem grupamentos pequenos também que a gente vai pegar, como ombros, panturrilha, que são perto de articulações que é necessário você pegar para melhorar o arco de movimento. Porque melhorando o arco de movimento, você melhora o alongamento e assim sucessivamente. Você vai melhorar e vai reabilitar essa pessoa. Então, como vocês podem ver aí, o nosso microciclo foi desenvolvido em cima disso. São poucos exercícios durante os dias e uma carga sempre de leve a moderada, tá? Pegando esses grupamentos alvos, que são articulações, perto de articulações, como o ombro, peitoral, que é grupamento grande, perna, inferior e posterior. São esses exercícios, né? Esses músculos que a gente procura para poder reabilitar a pessoa. E os resultados se mostraram muito bons. Por exemplo, idosos que já faziam uma atividade física antes, eles tiveram uma melhora de 25% na reabilitação ou na melhora desses movimentos. Idosos sedentários tiveram de 30% a 40% de melhora, porque como eles eram sedentários, eles começaram a fazer atividade física, eles melhoraram muito o movimento e a qualidade de vida deles. E idosos que tiveram AVC tiveram de 25% a 35% de melhora. Então, é uma melhora significativa nessas pessoas. Então, ficou claro que se você manter uma atividade moderada, constante, você melhora muito sua qualidade de vida e os seus movimentos. Ao contrário de uma prática extrema e, vamos dizer assim, não constante, né? Se você fizer uma atividade intensa, mas que não tem uma constância, não faz ela todo dia, você acaba tendo resultados menores do que você fazer uma prática moderada, mas todo dia, entendeu? E como vocês podem ver aí no microciclo, a gente terminou com uma atividade que é mais de agilidade e meio que um aeróbico, que é a marcha por obstáculos, que é você fazer como se fosse uma caminhada, só que passando por alguns obstáculos. Isso melhora muito o desenvolvimento motor desses alunos que regrediram, né, nesse movimento. Então é isso, eu encerro o nosso trabalho por aqui, obrigado e boa noite a todos.